Pessoal, exercício 7 nós vamos resolver no Excel, tá? Fica um pouco mais prático de trabalhar no Excel quando a gente está relacionando muitos números, né? Valores numa tabela como é esse exercício 7. Então vamos lá. O exercício 7 fala o seguinte: dada a tabela de receitas a seguir, essa aqui, né? Por comodidade, eu já transferi essa tabela para o Excel, viu? Tá aqui, né? Eu transferi ela toda para cá, ó, tá? Beleza? Então, essa tabela está aqui a seguir. Aí eu peço para efetuar uma avaliação de crescimento da receita no período indicado. Então, é bem aberta a resposta dessa questão. Inclusive, vocês perceberem que não tem nem gabarito no livro, porque que é uma avaliação, às vezes, até qualitativa. Aí você pode decidir se você vai fazer uma avaliação mês a mês, período a período, ou usar o período como um todo, enfim, né? Então, eu pensei numa forma aqui de resolver e vou apresentar para vocês. E aí vocês vão ter que avaliar o crescimento nominal, claro, com esses dados já consigo calcular o crescimento nominal, mas como a gente está trabalhando com operações com taxas, taxa real, taxa aparente, eu quero que você avalie também o crescimento real. E para isso vocês vão usar os índices de inflação que está lá na tabela 5 do livro, viu? Aí essa tabela 5 do livro, por comodidade também, beleza? Por comodidade eu coloquei aqui, tá? Facilitar a nossa vida. E o que que eu fiz? Né, eu olhei os períodos aqui, né? Tá aqui a data ano agosto x0. Então agosto x0 tá aqui, ó. Aqui o índice de preço de agosto x0. Aí transformei e tirei tudo para cá também. Tá aqui, ó, o IP, beleza? IP desse período que é o índice de preço. Tá? Então trouxe tudo para cá também. Trouxe todo. Deixa eu limpar aqui porque vou precisar. Então trouxe todo para cá. Tá? Tá aqui, ó, tudo para cá. 103,30, tá aqui no ano agosto x0, 104,17 e assim por diante até janeiro aqui, ó, de x1, 108,19, certo? Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é o seguinte, olha, se a gente for fazer uma avaliação de crescimento é, nominal dessa receita, vamos considerar só os últimos períodos, o primeiro e o último período. O raciocínio vai para todos os períodos, né? Mês a mês, certo? Mas se a gente for pensar em termos reais, quanto que em termos nominais, né? Termo nominal. Quanto que cresceu essa receita? Ora, cresceu. Ela foi de para 1.050, né? E era 1 milhão. Então cresceu 50 mil, beleza? Esse 50 mil equivale a quanto do que era? Aí a gente pega essa diferença aqui, né? Tá aqui, essa diferença aqui, a gente pega e divide pela base. A base é o que? É quanto era, tá aqui, ó, 1.000. Né? Que a conta, opa, divide, né? Tá aqui, ó, divide pela base, que é 1.000. 1 milhão, aliás, né, gente? 1.000 não, 1 milhão. Então eu tenho uma variação, aqui tá, ficou errado porque tá moeda, mas a gente muda aqui para porcentagem, aí fica certo. Não precisaria nem fazer conta, né, gente? 1 milhão para 1.050, 5% a mais. Então a variação da receita do período total aqui, de agosto x1 para janeiro agosto x0 para janeiro x1, foi de 5%. E em termos reais, cresceu isso também? Eu poderia fazer essa conta considerando esse índice de preço aqui, ó. Esse índice de preço aqui, também avaliando só os últimos períodos, né? Eu poderia falar que a variação de 103 para 108,9, né? 103,3 para 108,9 foi quanto? Posso fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. 108,9 menos 103,3 dividido por 103,3. Você ia achar a mesma coisa se você fizesse isso aqui, ó, né? Que é o crescimento, tá? É o IP lá de janeiro, né?
De janeiro para agosto, certo? Você ia fazer, você achar a mesma coisa, basta a gente pegar aqui o valor de 103,13 e dividir por quanto? Dividir por 108,9, né? Então, ou você faz isso e multiplica, ou você faz ao contrário, né? 108, que é o valor da base, e divide, no caso, né? Por 103. Então, em termos percentuais, você tira um daqui, né? Tirou um daqui, se quiser operar a taxa, certo? Termos percentuais, a taxa de inflação foi quanto? Vamos aumentar aqui, ó. A taxa de inflação foi 5,42%. A receita cresceu 5%. E a taxa de inflação no mesmo período foi de 5,42%. E aí a pergunta é, qual que foi o crescimento real da receita no período todo? Olha, o crescimento real, aí a gente, né, que é o que a gente está aprendendo, nosso I real, certo? Foi o quê? Então aí a gente tem, olha só. Então, né, vamos colocar agora em taxas, né? Então, aqui eu já achei a taxa mesmo, né, o valor absoluto, é o meu I, certo? Aqui é o meu IF, certo? Tá aqui. E aí eu vou achar a partir da fórmula da taxa, que é o quê? Igual a 1 mais a taxa, né, nominal, tá aqui, certo? Que divide 1 mais a taxa de inflação, tá aqui. Tudo isso o quê? Menos 1. Tudo isso menos 1. Eu não estou inventando nada aqui, viu, gente? Não estou inventando nada aqui. A única coisa que eu estou fazendo aqui, viu? Vamos colocar aqui na. A única coisa que eu estou fazendo aqui, viu, pessoal? É aplicando o conceito da operação com taxa. 1 mais I é igual a 1 mais I real, que multiplica 1 mais a taxa de inflação, certo? Só que eu estou avaliando o período todo, estou analisando aqui, ó, daqui para cá, certo? Estou analisando o período todo. Eu sei que a receita saiu de 1 milhão para 1 milhão e 50. Então, de cara, sem precisar até fazer conta, eu sei que a receita cresceu quanto? Variação percentual da receita, 5%, ok? Então, esse aqui seria, por exemplo, a taxa de juros nominal, o crescimento nominal das receitas. Então, assim, perceba que a gente está falando de crescimento de um valor, no caso aqui, receita, e está usando, aplicando o conceito de taxa de juros. Não é isso, gente. O I aqui é, está relacionado com qualquer taxa de crescimento, certo? Então, estou aplicando os conceitos que vocês aprenderam lá de taxa real, taxa aparente, taxa de inflação, num contexto da receita. Porque o I nada mais é do que uma taxa de crescimento de dinheiro. Então, o raciocínio se aplica em qualquer contexto de valores, de capital. Aqui, receita, certo? Cresceu 5%. Ora, beleza, mas e a inflação nesse período? Ora, como eu tenho um índice de preço informado aqui, também consigo achar, né, a inflação. O índice de preço, esse índice de preço aqui, que é qualquer, não sei se é o GPM, se é NPC, enfim, né, tem tantos outros aí, mas esse índice aqui saiu de 103,30 para 108,9. Daqui para cá ele variou quantos por cento? Calculei aqui, ó, ele variou, a variação do índice foi, né, a variação percentual do índice foi 5,42% no período, né? Não coloquei nada aqui, ó, no período. Ora, se o crescimento nominal foi 5%, a taxa de crescimento da receita foi 5%, e a inflação no período, a taxa de crescimento dos preços foi de 5,42%, qual foi o crescimento real? De cara, você consegue perceber aqui que vai ser negativo, né? Então, na verdade, no fundo, o crescimento real da receita foi negativo em menos 40%. Pode? Pode. Indica que você teve uma taxa de inflação maior do que o ganho real, do que a taxa de juros real,
certo? Então, esse valor negativo aqui é factível, é possível. Então, na verdade, em termos reais, você teve um decrescimento da receita, certo? Então, a gente poderia avaliar desse jeito, né, uma forma de raciocinar, ou você poderia também fazer o que faz lá no começo do livro, da apostila, em que, ele, né, o autor, ele acha os deflatores aqui, né, deflator dos índices. Então, vamos copiar aqui, daqui para cá, certo? Aqui eu vou fazer a receita deflacionada. Vocês devem ter já ouvido falar desse termo, né? Deflacionar uma receita, deflacionar um valor, inflar um valor. Então, vou colocar aqui, ó, deflacionada, certo? E qual que é o deflator que eu vou usar? Vou calcular aqui, ó. Vou calcular aqui esse deflator. Vou pegar aqui a minha valor base. Esse valor base aqui, ele vai ser fixo. Aqui vai ser fixo. Dividir pelo deflator, ou seja, pelo IP daquele período. Nesse caso, qual que é o período? O mesmo período, né? Vai ser 1. E aí, você vai colocar aqui, deixa eu colocar mais casas, só para a gente ter a noção. 2 casas tá bom, né? Esse valor é fixo, os outros não são não. Quando eu puxar, o valor não vai... Ó, o valor não vou colocar mais casas para a gente ver. 4 casas. Quando a gente puxa aqui, né, o que é fixo, quando a gente apertou F4 aqui, ó, fixamos a parte de cima, o numerador. O denominador a gente não fixou, certo? Aí quando a gente puxa, aí fica fixo só a parte de cima lá, ó. Fixo, não fixo, a gente pegou do período. Então, esse aqui, esse IP aqui, é o nosso deflator, né? IP deflator, é o que ele chama lá no começo do capítulo, deflator. Então, como é o IP deflator, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, vamos transformar a receita em cada período equivalente à receita de agosto de x0. Bastando fazer o quê? Bastando a gente pegar essa receita aqui e multiplicar pelo deflator. Multiplicando pelo deflator. Aí a gente multiplica tudo aqui e chegamos, por exemplo, no último ano, 996.006,51. O que isso indica, gente? Indica o seguinte, que em termos de poder de compra, a receita que em agosto de x0 era 1 milhão, em janeiro de x1 vale 996.005,51. No fundo, perdeu o poder de compra essa receita. Perdeu quantos por cento de poder de compra? Você vai ver, né, que é justamente o 0,4% que a gente achou aqui, ó. Ok? Aí, período a período, você pode também fazer o cálculo, fazer essa mesma análise que a gente fez. Beleza, pessoal?